Indo diretamente já à primeira pergunta do nosso Jogar Limpo, André Venceslau Valentim Macanga, mais conhecido por André Macanga. É O que verdade. foi o tempo em que jogava? Como se deu o início da sua história com futebol? E se foi por inspiração ou influência a entrada neste mundo desportivo? Olha, penso que foi por inspiração. Eh, eu nasci na Terra Nova, no Rangel, bairro Nelito Soares, onde nós tínhamos um quintalão, onde fazíamos jogos entre os miúdos contra os mais velhos. E eram jogos que levavam horas e horas. O meu pai e minha mãe, normalmente, chegava a hora do almoço, ficavam a chamar para vir almoçar, mas a gente não queria saber do almoço. Era só. Jogávamos. Então, eu fui aprendendo e também, pronto, tinha mais velhos que jogavam muito bem e eu fui aprendendo. Até havia mais velhos que quando havia esses jogos, eles iam me buscar em casa para jogar na equipa deles. Então foi assim, até que depois, pronto, conheci também um grande mestre, um grande professor, que foi o Tinandinho, onde depois comecei a dar os primeiros passos, não é? Cresci como um grande futebolista e cresci também como homem. Hoje em dia não podemos só querer jogar futebol, pensar só em futebol e não fazer-se homem também, não é? Então eu tive essa vertente em termos daquilo que foi a minha carreira quando eu comecei, não é? E depois, pronto, depois houve a oportunidade de eu ir para Portugal, onde depois dei continuidade naquilo que foi a minha carreira. E penso que a minha carreira é uma carreira muito vasta. Muito Joguei bem. muito. E vamos desenrolar no decorrer do nosso Jogar Limpo. Só fazer aqui um reparo, agradecer esta compreensão e paciência, tanto do nosso convidado e dos nossos seguidores, devido a essas falhas técnicas que realmente acontecem, é direto, problemas com a internet e não só. Conforme eu frisava anteriormente, é um espaço de interação pública em que os nossos seguidores têm até esse privilégio de poder interagir conosco. Podem deixar as sugestões, perguntas ao nosso convidado, que inquietações que já faz anos, que muito querem esclarecer ou saber, então o nosso convidado está cá para poder partilhar um pouco daquilo que é a sua trajetória profissional e não só. Agora, dando continuidade ao nosso Jogar Limpo, de acordo com as minhas pesquisas, André Macanga, o que me remete à expressão pulmão defensivo de Palancas Negras? Pulmão defensivo. Penso que na posição em que eu jogava, era uma posição em que eu tinha que fazer as coberturas, tanto dos laterais, tanto dos médios interiores. Eu corria desde o primeiro ao último minuto. Dificilmente eu me cansava. Isto porque também eu trabalhava sempre nos limites. E quando tu trabalhas nos limites, dificilmente tu te cansas. E então por isso é que me apelidaram com este nome de pulmão de aço. Falando nesta questão de ser o pulmão defensivo dos Palancas Negras, vamos falar um pouco da sua passagem pela seleção nacional. Representou, de facto, a nossa seleção nacional entre 1999 e 2012, salvo eu. Qual é o prognóstico que faz da atual seleção de futebol e o que difere essa atual seleção da seleção do tempo do André Macanga? Olha, eu penso que também tem havido alguns depoimentos de alguns colegas e eu não vou fugir muito daquilo que eles têm dito e também tenho dado algumas entrevistas naquilo que nós pensamos do que está acontecendo com a nossa seleção. Nós tivemos o sucesso
se assim posso dizer, porque nós éramos muito unidos. Nós nos preocupávamos quando havia jogos da seleção, nós nos preocupávamos no sentido de vir representar, mas representar a nossa seleção e não vir aqui fazer um frete. Hoje, infelizmente, os nossos jogadores não vêm para a seleção com crer de que tem que dar tudo e mais alguma coisa. Infelizmente. E quando assim é claro que não temos resultados positivos. Se eu posso dizer aqui, eu acho que nós, enquanto éramos jogadores da seleção, nós, aonde estava um, estávamos quase todos. Éramos irmãos, tanto fora como dentro de campo. E quando assim não tem como os resultados não serem positivos. Por isso é que eu digo, enquanto não houver mais união, haver um pensamento só um pensamento positivo, penso que não vamos ter muito sucesso, porque eu penso que o sucesso que nós tivemos, nós até ficamos muito tempo sem representar a seleção em termos de campeonatos africanos, e a partir de 2006 até o 2012, se assim posso dizer, fomos sempre regulares em termos de representação da nossa seleção nos campeonatos africanos. E querendo ou não, uma seleção quando está a representar vários anos consecutivos a um campeonato africano, é claro que as pessoas vão reconhecer essa mesma seleção. E eu penso que houve uma baixa em termos de rendimentos daquilo que é a nossa seleção. Por isso é que hoje estamos como estamos, porque as coisas também não estão a correr muito bem. Eu penso que tem que se trabalhar bastante para que voltamos a ser aquela seleção que sempre deu alegria ao povo angolano. Acredita que a seleção que apurou-se ou representou o país no Mundial ser a melhor de todos os tempos? É claro que sim. Foi a primeira e a única seleção que que conseguiu uma classificação para um campeonato do mundo. Eu acho que houve várias gerações e penso que ninguém pode levar a mal, não é? Eu reconheço que antes de nós houve outras gerações que realmente foram grandes futebolistas, mas a geração que levou a seleção a um campeonato do mundo foi a nossa. É claro que temos que estar orgulhosos, porque houve várias gerações que passaram e não conseguiram, nós conseguimos, e pensamos nós que todos nós estamos de parabéns pelo tudo aquilo que nós fizemos. Mas onde identifica o problema da má prestação da atual seleção nestes últimos tempos? Falou até, frisou e muito bem com relação à falta de união, mas acredita que o problema possa só estar nos jogadores, ou seja, ou há outros fatores? Não, penso que há sempre outros fatores. Às vezes os jogadores apanham por tabela, se assim posso dizer. Quando se trabalha e não há organização, também já tinha dado uma entrevista onde eu frisei isso, não é? Penso que a organização é o segredo de um sucesso. No nosso tempo, nós tínhamos uma direção que trabalhava muito na antecipação das coisas. Tanto na organização, tanto na antecipação. Nós tínhamos pessoais que viajavam 2, 3, 4 dias. Nós tínhamos um cozinheiro que estava sempre a tempo e horas, não nos faltava nada. O próprio selecionador também era muito exigente, tanto com as pessoas que trabalhavam com eles e com nós os jogadores. E quando assim não tem como não haver sucesso. Não tem como.
E falando ou nos embalarmos nesta grande conquista que foi a representação do nosso país ao Mundial de Futebol, como relembra este Mundial de 2006 na Alemanha, saber que fez parte de um conjunto que fez história, porque foi a primeira e única vez que o país pôde então participar em um campeonato desta magnitude? Olha, eu penso que é o top, é o top. E penso que tem muita a nos acompanhar, muita gente que eu conheço, tenho aí colegas do Médio Oriente, que joguei com eles também no Kuwait, estão a acompanhar. Eu penso que é o top, chegar a um campeonato do mundo é o top. Mas acima de tudo, também dizer que eu, na altura, quando nós fomos para o Mundial, eu estava a jogar no Kuwait. E eu viajava muito pelo Médio Oriente. Havia países que, quando eu entregava o meu passaporte preto, que é o angolano, porque eu tenho dupla nacionalidade, tenho também a portuguesa, eles quando viam, epá, angolano, também estiveste no Mundial? Eu dizia sim, estive no Mundial. Isto querendo ou não, era um orgulho tremendo. Por isso é que eu posso dizer que, para toda essa geração que fez a campanha e que estiveram no Mundial, só devemos estar orgulhosos e o país tem que nos agradecer, porque foi a primeira e a única vez. Penso que nós não sabemos quando é que um dia vamos regressar de novo a um campeonato do mundo. Penso que temos que trabalhar bastante. Por isso, eu sinto-me orgulhoso. André Makanga, no seu ponto de vista, a nível do futebol africano, qual das seleções mais dava trabalho à nossa seleção? Olha, nós fizemos muitos jogos. Tanto jogos de qualificações, jogos amigáveis. Por isso é que eu toco sempre na mesma tecla. Nós tivemos um selecionador que adorava fazer jogos com seleções muito fortes. Nós jogamos com uma seleção, por exemplo, da Costa do Marfim, onde estavam os Drogbas, Yaya Touré, essa geração toda. Conseguimos ganhar em França, foi em Paris até o jogo, onde, modéstia à parte, onde consegui fazer um golo, porque os meus golos, eu fazia poucos golos, mas os meus golos eram sempre fora da área. Ganhamos a Costa do Marfim, jogamos com a Itália, com Messi, Tevez, Riquelme, grandes jogadores. Por acaso perdemos, mas esses jogos que o selecionador pedia era no sentido de nos darem mais traquejo naquilo que é os jogos que íamos encontrar. E quando nós fomos para o Mundial, não sentimos muita dificuldade, embora no primeiro jogo contra Portugal houve sempre uma tremedeira, mas depois conseguimos nos controlar. Mas eu penso que, respondendo à sua pergunta, nós tivemos jogos com muitas seleções africanas muito fortes, como a seleção do Egito, por exemplo, mas a seleção do Ghana. Que só de saber que vamos ter que enfrentar esta seleção, a metodologia ou a tática em campo tem que ser outra. Eu penso que o jogador também tem que fazer um scouting daquilo que é o jogar do adversário. Nós não podemos, como jogador, nós não podemos ir para um jogo e não estudar o adversário ou o jogador que joga na tua posição. Nós temos que fazer um scouting para que a gente não cometa erros. Eu, por exemplo, fazia um scouting naquilo que é a minha posição, não é? E o jogador que eu vou defrontar. Por isso é que de vez em quando as coisas me corriam bem, corriam com naturalidade. Por quê? Porque eu fazia um estudo
ao adversário. E hoje em dia também tem-se feito isso. Os jogadores também já estão a estudar o próprio adversário naquilo que eles possam encontrar quando se encontrarem. Exatamente. Vamos só dar aqui um tempo aos nossos seguidores. Já temos a primeira pergunta da nossa seguidora, a fiel seguidora Helene Ken. Ela pergunta sobre qual a situação mais marcante que lhe deu mais prazer em Portugal. Olha, eu por acaso tive um prazer enorme de representar os clubes que eu representei em Portugal. Eu comecei no Arrifanense, que é uma equipa que fica no concelho de Santa Maria da Feira, São João da Madeira. Depois fui para o Vilanovense de Gaia. Depois passei pelos Salgueiros. Depois fui contratado pelo Futebol Clube do Porto. Depois do Porto, o Porto me emprestou, porque na altura eu queria jogar. No Salgueiro vinha de uma boa época, eu queria jogar. Então pedi para ser emprestado porque eu era estrangeiro. Então fui para o Alverca. No Alverca fiz um bom campeonato. Saí do Alverca, fui para o Vitória de Guimarães. Também fiz um bom campeonato. Fui para a Académica de Coimbra, onde fui considerado o melhor jogador naquela época. Da Académica de Coimbra fui para o Boa Vista. Do Boa Vista tinha um contrato de 3 ou 4 anos e apareceu um clube da Turquia, que é o Gaziantepspor, que me contratou e eu fui. Penso que eu tenho boas recordações dos clubes em que eu joguei em Portugal. Não posso dizer que foi só um, não. Gostei em todos os clubes em que eu passei, eu adorei. E hoje estou cá em Angola a trabalhar, mas as pessoas ou os clubes onde passei têm tido contato comigo e eu penso que isso é orgulhoso porque reconhecem o trabalho que eu tive nos clubes em que eu passei. Uma vez que na altura foi contratado pelo Futebol Clube do Porto e não pôde então representar o emblema portista, foi emprestado em outros clubes, como a instantes frisou. Sente que realizou-se neste contexto em não jogar num clube gigante, que é a dimensão que o Futebol Clube do Porto tem? Olha, é assim, eu quando fui contratado pelo Futebol Clube do Porto, na altura eu era miúdo, encontrei jogadores que eu também tenho que reconhecer, encontrei o Paulinho Santos, Aloísio, Domingos Paciência, Sérgio Conceição, o André, que na altura estava já a terminar a sua carreira. Apanhei uma camada de jogadores que eu aí vi que não tinha hipótese, porque não estava a ver o Fernando Santos a tirar um desses jogadores que é para apostar em mim, porque na altura eu era miúdo, vinha dos Salgueiros, de uma grande época também que eu tinha feito, e eu, como não queria ser mais um, eu pedi para que me emprestassem e noutros clubes eles iam ter a oportunidade de ver o meu real valor. E quando eu vou para o Alverca, inclusive encontrei-me com o Ricardo Carvalho, que na altura também tinha sido emprestado, não é? E consegui fazer uma época excelente. Só não fui para o Benfica depois, porque na altura o meu presidente era o Luís Filipe Vieira, e ele viu o campeonato que eu fiz no Alverca, não é? Porque na altura o Mantorres era júnior, depois acabou por subir também, e na altura nós tínhamos uma grande equipa. Só não fui para o Benfica porque eu tinha contrato com o Futebol Clube do Porto, mas pronto. Mesmo quando eu depois vou para o Vitória de Guimarães, o Luís Filipe Vieira deu-me garantias que é para eu não assinar mais contrato com o Porto, mas pronto, na altura até nem compreendo, na altura o Luís Filipe Vieira e o Pinto da Costa eram grandes amigos, mas depois não sei o que aconteceu, não tem nada a ver comigo. É uma pena que depois...
qualidades no desporto. É verdade, é verdade. Falamos agora de estatísticas, André Macanga. É o 7º jogador angolano que mais defendeu a seleção, com 70 jogos e 2 golos. O primeiro em 2007, contra a Costa do Marfim, e o segundo, deixa cá ver, em 2009, contra Malta. Malta, qual é a avaliação que faz da sua desenvoltura como jogador? Olha, penso que nós agora temos visto aos domingos o baú que a TPA às vezes tem nos apresentado, não é? E hoje as pessoas estão a ver. Não é preciso nós estarmos aqui a falar como é que nós somos, como é que nós éramos. Eu penso que aos domingos colhem-se a TV e vão ver realmente como é que nós jogávamos. Eu, por acaso, pronto, eu era um meio defensivo que não deixava passar nada, jogava sempre nos limites, dava alguns berros aos meus colegas, mas eles também já compreendiam, não é? E, querendo ou não, éramos mesmo muito unidos, porque sabíamos ouvir quando um tivesse que nos chamar a atenção, nós tínhamos que respeitar, coisa que hoje, infelizmente, já não acontece. Mas tenho que lhe dizer que quem quiser acompanhar, eu penso que muita gente tem acompanhado, é só ficar ligado à TV. É só ficar ligado à TV, a TPA1. Pois é, TPA1, a partir das 21 horas, acredito eu, principalmente aos domingos, mas tem também segundas e quartas-feiras. O que é mais... É difícil ser capitão de uma seleção? É difícil. Até porque, para ser capitão, os seus colegas têm que te respeitar. Até porque é algo que nasce e já é natural. Meter aquela faixa não é para qualquer um. Primeiro é que tu, para ser capitão, tens que ser líder. E ser líder não é só ser líder na boca. Tens que ser líder aonde os teus colegas vão te respeitar. Os teus colegas têm que te respeitar como líder. Você tem que controlar um balneário. Você tem que controlar, porque controlar um balneário não é fácil. Você tem que controlar um balneário aonde você encontra aqueles jogadores que dificilmente fazem parte do 11, mas que quando não jogam, ou quando jogam, ficam contentes, mas quando não jogam, ficam a minar os colegas de lado. E alguns colegas que quando mentalmente são fracos, então vão minando o grupo. Por isso é que hoje em dia, o futebol, se não tiveres alguns líderes para controlar o balneário, quando as coisas correm mal, vão logo apontar o dedo ao treinador. Quando quem estão a sabotar o teu trabalho são os próprios jogadores. Por isso é que é sempre bom teres líderes para controlar um balneário. Se não tiveres, é difícil. E depois fazem-te a cama. Não há fazer a cama a um treinador. Não há uma organização. Como? Não há uma organização. Quer dizer, organização há sempre, mas esse líder tem que ser um líder que o treinador ou selecionador tem que ter essa empatia. Uhum. Eu, enquanto capitão e líder, controlei sempre um balneário sem problemas nenhum. Atualmente o treinador do Recreativo do Libolo, como avalia a prestação do seu clube no Gira Bolazar? Olha, eu penso que é positivo. Primeiro, dizer que tenho que agradecer todos os treinadores com quem eu trabalhei, aonde eu fui adjunto.
tanto com o professor Romeu Filemon na seleção, o professor Quito Ribeiro, no Recreativo do Libolo, com o professor Caravela, que foi um português também, que fui adjunto dele, e o último foi o Sérgio Borges. A todos eles eu tenho que agradecer, porque na vida estamos sempre a aprender. E neste momento estou como treinador principal. Penso que não é fácil ser treinador principal de um clube como o Libolo. Penso que é um clube grande, se assim posso dizer. Mas neste momento o Libolo já não é aquele Libolo do antigamente, que tinha dinheiro, que ia buscar qualquer jogador, que havia uma estrutura que segurava a própria equipa técnica. Hoje não. Nós, quando deram a oportunidade de pegar a equipa, quando as coisas não estavam a correr bem com o treinador Quito Ribeiro, penso que a equipa não estava bem, mas quando você trabalha, quando você é dedicado naquilo que gostas, as coisas acontecem com naturalidade. Depois de uma grande época que nós fizemos, eu quando falo nós, gosto sempre de generalizar, até porque eu nunca trabalho sozinho. Nós, quando o Quito quando foi despedido e deram a oportunidade de eu poder pegar na equipa, nós fizemos um campeonato onde ficamos em 4º lugar. Mas mesmo assim, ficando no 4º lugar, a direção foi buscar um treinador estrangeiro, não é? Mas mesmo assim, foram buscar o estrangeiro. Eu, como adjunto, sempre fui honesto, fui humilde naquilo que é ajudar o próprio treinador principal. Mas quando um treinador vem para cá e já não quer ouvir as pessoas que cá encontrou, é normal que as coisas depois não correm bem. E então as coisas não correram bem e depois foi despedido também. E nós pegamos na equipa e fizemos um grande trabalho, onde ficamos em 6º lugar. E é claro que nós, como treinador, ficamos orgulhosos porque pegamos a equipa numa situação difícil e colocamos sempre a equipa cá em cima, onde são os lugares que o clube sempre esteve habituado a ficar. Agora, é claro que nós temos que mostrar muito, temos que fazer muito mais, porque por mais que tu faças muito mais e depois não há o reconhecimento daquilo que é o nosso trabalho, é claro que fica difícil, né? Eu não tenho nada, até porque eu cresci, a minha vida foi sempre fora, mas eu não tenho nada com treinadores nenhum, não tenho nada com ninguém, até porque eu joguei, cresci fora, mas eu acho que estamos numa altura, até porque o país também não está muito bem, estamos numa altura em que temos que valorizar mais aquilo que é o nacional, porque há muito quadro nacional que tem muito para dar, mas que às vezes não há aquela confiança dos nossos dirigentes, que é uma pena. E é uma pergunta que deve ser já feita antes de prosseguirmos. Sente-se realizado com a sua atual equipa? Claro que sim, claro que sim. Noutra hora eu era adjunto, não é? E a primeira vez que o clube deu uma oportunidade de ser o treinador principal, pelo menos não descemos de divisão, mas fizemos, por exemplo, uma grande primeira volta, mas depois houve algumas situações que aqui também não tenho que citar, não é? Fizemos uma grande primeira volta, só não fomos mais além porque é aquilo que eu digo sempre, tem que haver o suporte. Quando não há aquele suporte, não tem como. Você pode lutar, porque posso aqui dizer que o nosso Girabola é um campeonato muito competitivo, muito mesmo. E aqueles treinadores que vêm para cá, ou aqueles que não têm experiência e que pensam que não, o Girabola é fácil, porque estão a ver uma equipa ganhar, ganham 1, 2 jogos, empata o outro.
pensam que o campeonato é fácil. Não, mas não é. É muito difícil e muito competitivo. E sobre o Girabola, em torno do cancelamento do campeonato nacional, o que tem a dizer? Acredita que foi uma decisão adequada a parar as competições, visto que já nos encontrávamos praticamente nas derradeiras jornadas para terminar então a época 2019-2020? Olha, penso que a decisão foi uma decisão acertada, porque nós aqui não temos condições. Nós cá não temos condições. E até porque na Europa só estão a começar agora. Nós, esse Covid, nós estamos aqui há 2 meses, não é? Eu penso que, até porque os próprios presidentes tiveram uma conferência onde eles é que decidiram. Por quê? Porque, vejamos, o campeonato, se tivesse que prolongar, havia contratos que iam terminar em maio. Ia prolongar, esses jogadores iam continuar, não é? Mas se calhar havia jogadores que se calhar nós não vamos contar, mas só de saber que o campeonato vai prolongar, ele ia continuar para outra época, ou não. Mas eu penso que a decisão foi bem tomada pelos presidentes que tiveram uma conferência de imprensa, onde todos eles foram unânimes no sentido de cancelar o campeonato. Eu acho que estou de acordo. Pronto, foi a decisão mais adequada, principalmente para então nos prevenirmos desta pandemia que tem assolado o mundo. Até porque saúde em primeiro lugar e é saúde pública. André Makanga vai falar-nos um pouco da sua experiência enquanto técnico auxiliar da Seleção Nacional. Foi uma experiência muito boa. Tive como treinador adjunto do professor Romeu Filimon durante 4 anos. Foi um prazer enorme poder fazer parte dessa equipa técnica, onde passei alguma mística daquilo que é representar a seleção, daquilo que é chegar à seleção, como são os comportamentos. Coisa que hoje, se calhar, não tem acontecido, que é uma pena. Vem pela primeira vez, tem que ser passado a mística. O que é chegar aqui à seleção? O que é que tens que fazer? Quais são os comportamentos a ter? Então, tudo isso, é claro que eu não fazia isso sozinho, até porque tinha outros colegas também que ajudavam. Mas, de qualquer maneira, eu penso que foi prazeroso poder trabalhar na federação como treinador adjunto do Romeu Filimon. Bom, tivemos mais aqui uma ligeira pausa devido à internet, mas já estamos mesmo a chegar ao fim. O importante é que pronto, está a decorrer o nosso Jogar Limpo com o nosso treinador e grande futebolista André Makanga. Metas para o futuro? Como? Metas para o futuro. Olha, metas para o futuro. Eu penso que nós temos que pensar dia após dia. Quero fazer um grande trabalho no Recreativo de Lebola, até porque já estamos a fazer, e deixar uma marca como treinador também, não é? Porque não queremos que as pessoas fiquem a dizer, não, porque foi jogador, lhe colocaram, não. Eu quero passos bem firmes e sei aquilo que quero
e sei aonde que eu quero chegar. Essas são as minhas metas para o futuro. Há uma pergunta aos nossos seguidores. Apesar de estar satisfeito com o seu atual clube, se fosse feito ou apresentado um projeto para treinar um clube em Portugal, aceitaria, visto que tem outras condições? Com certeza que eu acho que nós somos treinadores, neste momento falo como treinador, hoje podemos dormir e acordar despedido, não é? E é claro que se houver um clube que esteja interessado, não é? Ainda por cima fora de Angola, é claro que quem não está sujeito a receber uma boa proposta para trabalhar fora. Eu penso que neste momento o meu grande objetivo é o Recreativo do Libolo. Se eventualmente aparecer um clube fora, não é, que estiver interessado, é claro que vamos estudar a proposta e é claro que não quero também sair do Libolo, porque o Libolo tem me dado esta oportunidade de eu poder fazer aquilo que eu quero e mostrar aquilo que eu possa fazer para que no futuro, se houver essa possibilidade, é claro que estamos sempre abertos a conversar. Ainda estamos prestes mesmo já a finalizar. É uma pergunta que não tem como, é inevitável, visto que é praticamente amante do desporto e não sou praticante e é um mundo que envolve a sua vida. Qual é a avaliação que faz do atual estado do futebol nacional? É assim, o atual estado do futebol nacional, eu penso que tem que haver uma reflexão profunda daquilo que nós queremos. O futebol para um país. O futebol é tão importante que às vezes as pessoas não conseguem ver que o futebol é tão importante. E é claro que as pessoas têm que estar mais comprometidas naquilo que é o futebol. Toda a sociedade tem que estar comprometida ao futebol. Tem que haver mais organização. Tem que haver mais comprometimento com o futebol. E só assim é que nós vamos ter um futebol muito mais além daquilo que nós já fomos. Se isso não acontecer, nós vamos continuar sempre num futebol medíocre. Na verdade, até que venha a melhorar, haver mais qualidade. Sim, porque a qualidade vem sempre de uma organização. E às vezes, infelizmente nós cá em Angola, quando você fala um bocadinho ou fala algumas verdades, vão logo dizer, tá vendo, esse miúdo não é humilde, esse miúdo é armado, não sei o quê. Não. Eu apenas só gosto de falar daquilo que é a verdade. O futebol é organização, o futebol é uma paixão. Se as pessoas às vezes nos mandam, nós os treinadores, fazer formação ou fazerem reciclagem, por que os dirigentes também não vão fazer formação? Fica a questão. Conseguiu perceber? Fica mesmo a questão. O porquê. Não é? Porquê? Exatamente. Vamos só enveredar o nosso jogar limpo, que já está mesmo prestes a terminar, para aquilo que é um pouco do lado pessoal, é saber como é que concilia o papel profissional com o familiar. Olha, não é fácil. Agora que abracei esta carreira como treinador, é muito difícil porque estou muito mais tempo cá em Angola do que com a própria família. Mas, acima de tudo, tenho feito de tudo para que
não falte nada à família, até porque falo com as minhas filhas, com a minha mulher, quase todos os dias. Neste momento, nós temos a nossa base, que é Portugal, Lisboa, mas eu investi também em Luxemburgo, onde a família está, minhas filhas estão lá a estudar, a minha mulher está lá a trabalhar, porque investi lá, está a trabalhar em algo que é nosso. E então, eu tento preparar sempre o futuro da minha família, principalmente das minhas filhas, que têm que estudar, da minha mulher, que tem que estar com elas, tem que trabalhar também. E então, estamos todos a trabalhar. Não é fácil, mas temos que fazer alguma coisa. Falou da sua família e o que ouviu da sua esposa e suas filhas que não se esqueça e o que elas representam para si? Tudo, 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 porque a minha família sempre andou comigo em todos os clubes em que eu passei, tanto na Turquia, no Kuwait, no Catar, sempre tiveram comigo, sempre tiveram comigo. Só neste momento, só agora, pronto, só agora que eu estou cá a trabalhar, elas não podem vir, porque eu não quero que as minhas filhas estudem aqui, porque sabemos que a vida aqui não é fácil também, então prefiro que elas mantenham-se lá e sempre que eu posso, sempre que há esta possibilidade de eu poder viajo, até porque eu aqui só posso comprar o bilhete de passagem, tenho passaporte português, e então não tenho problema nenhum. Penso que a minha família, neste momento, é tudo que eu tenho. Claro, tá, né? Falo da minha família, que é as minhas filhas, a minha mulher, mas também tenho aqui em Angola minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, que tanto tenho feito para que não lhes falte nada. Bom, eu já a terminar, já mesmo porque só tenho já em cartela a última pergunta, mas temos cá a questão do nosso seguidor Cebaio e devemos então dar esta primazia aos nossos seguidores. Pergunta se gostava de regressar ao Futebol Clube do Porto, agora como treinador, uma vez que foi atleta do mesmo clube. É assim, o sonhar não é proibido. Mas para isso é preciso primeiro fazeres aqui um bom trabalho cá embaixo, para que depois esse mesmo trabalho seja reconhecido. Dizer também, neste momento, essa nova geração de treinadores que estão em Portugal, por exemplo, eu joguei com Abel Ferreira, que na altura, a época passada era o treinador do Braga, que jogou comigo no Vitória de Guimarães, e que hoje temos uma relação enorme. É claro que qualquer treinador, mas é preciso ter os pés bem assentes, não é? No chão, e caminhar para que depois não tropece. Então não tenho pressa, eu preciso fazer bem o meu trabalho cá em Angola, e eu sei que em Portugal também estão a me acompanhar, porque eu tenho muitos amigos e colegas que jogaram comigo, e quando chegar essa oportunidade, é claro que um dia quero regressar sim a Portugal. E se tiver que treinar algum clube, claro que vou estar mais bem preparado para poder pegar um clube, claro que sim. Temos cá um comentário do Francisco Cruz, diz que é o grande Celau dos tempos dos caçulinhas. Recordar é viver, não é, André Macanga? É verdade, é verdade. Bom, já estamos mesmo no fim. A terminar mesmo com esta pergunta. Sente-se um homem realizado? Olha, não posso dizer que sinto na totalidade, porque a realização de um sonho é contínuo. Então, quero continuar a sonhar naquilo que são os meus projetos, naquilo que é o meu sonho, para que no futuro não fico desiludido. Mas eu estou no caminho certo, não posso dizer que já me sinto realizado. Não. Quero continuar a trabalhar, a arrepiar caminho, e depois sim,
mais lá para frente, aí vou dizer, agora sinto-me realizado. Mais realizado está o canal Sexpor Notícias pela disponibilidade ao conceder esta entrevista a partir do Direito Julgar Limpo. Quero agradecer, em nome de toda a família do Sexpor Notícias, a recepção ao nosso convite, poder partilhar um pouco daquilo que foi a sua trajetória profissional e também falar um pouco daquilo que é o seu lado pessoal, apesar de não, claro, explorarmos tanto, mas nos últimos Já para quem? pronto, houve mais um problema com a internet, mas o importante é que foi dito, não é? Agradecemos em nome de toda a família do Sexpor Notícias a sua disponibilidade, André Macanga. Olha, eu é que agradeço, foi prazeroso poder estar esses minutinhos, estar aqui a conversar contigo. É uma pena que essa nossa internet às vezes nos desilude, É mas de verdade. qualquer maneira... Mas de qualquer maneira, estarei sempre disposto a uma outra conversa, naquilo que for possível. Estou sempre à vontade, podem contar comigo, naquilo que puder. Estamos aqui sempre que é para dar sempre o nosso depoimento naquilo que foi a nossa vivência como jogadores. Nós é quem agradecemos e acredito que estaremos sim em próximos eventos e sucessos mesmo no comando técnico do Recreativo do Líbano. Eu é que agradeço enorme. Eu é que agradeço mesmo, muito, 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 e gostei, foi prazeroso, e qualquer coisa podem contar comigo. Tá certo, acredito que sim, acredito que sim. Então terminamos mais um Jogar Limpo, nos despedimos assim do nosso convidado André Macanga, treinador do Recreativo do Libolo. Até a próxima!